Você não nasceu com medo de dizer não. Você não veio ao mundo com essa ânsia de agradar todo mundo, de colocar as necessidades dos outros acima das suas, de sorrir enquanto tudo dentro de você grita. Isso foi aprendido, foi treinado em você desde cedo, com frases aparentemente inofensivas como "não responde assim, é feio, você precisa ser bonzinho, não se aborreça, seja educado". Aos poucos, você entendeu que ser aceito era mais importante do que ser inteiro, que engolir sua raiva era melhor do que arriscar um conflito, que suprimir suas vontades era o preço para não decepcionar. E o mais trágico disso tudo, você acreditou que isso era virtude, mas o que realmente aconteceu foi uma desconexão. Você começou a se afastar de quem você é, para se aproximar da imagem que os outros queriam ver. Começou a construir uma identidade baseada no que agrada, no que não incomoda, no que é fácil de lidar. E nessa trajetória, você se perdeu. Perdeu a espontaneidade, a força, a presença, porque quem vive tentando caber nos moldes dos outros inevitavelmente se quebra. E ninguém avisa que uma vez quebrado, o mundo não vai colar seus pedaços. Ele vai seguir te exigindo mais. Quantas vezes você sorriu para não gerar mal-estar? Quantas vezes aceitou pedidos absurdos só para não ser chamado de egoísta? Quantas vezes ouviu desaforos e respondeu com um "tá tudo bem", que doeu até a alma? Tudo isso em nome de uma bondade que só te faz mal. Você se tornou um especialista em apagar incêndios alheios, enquanto o seu mundo interno virava cinza. E sabe qual é a parte mais perversa disso? É que, quanto mais você dá, mais as pessoas esperam. Quanto mais você se doa, mais você se torna invisível. As pessoas não respeitam quem está sempre disponível. Elas se acostumam, acham normal. E quando você finalmente tenta impor um limite, elas reagem com choque, como se você estivesse traindo algo. Mas não é traição, é sobrevivência. É você tentando lembrar quem era antes de se tornar uma versão moldada pela necessidade de ser amado. Porque no fundo, o que você chama de gentileza é, muitas vezes, medo. Medo de ser rejeitado. Medo de ser visto como ruim. Medo de ficar sozinho. E é aí que entra Maquiavel. Não como um manual de maldade, mas como um espelho que te mostra a realidade como ela é, sem enfeites. Ele não disse para você virar um monstro. Ele disse para você parar de ser cego. Porque o mundo não é movido por boas intenções. Ele é movido por interesses, por forças, por presença. E se você não aprender a jogar o jogo, será sempre uma peça descartável no tabuleiro dos outros. Não importa o quão puro seja seu coração. Se você não souber se posicionar, será ignorado. Maquiavel entendeu algo que a maioria ainda resiste a aceitar, que ser bom não basta, que em muitos casos, ser bom é o caminho mais rápido para ser usado. Ele escreveu isso há séculos, mas basta olhar ao redor para ver que continua atual. Olhe para os líderes, para os influentes, para os respeitados. São sempre os mais gentis, ou os mais claros, os mais estratégicos, os que sabem dizer não. A sociedade admira força, e força não é agressividade, é clareza. Clareza de quem você é, do que você tolera, do que você aceita. Você pode ter o coração mais nobre do mundo, mas se não souber mostrar que tem limite, será testado, será explorado, porque a bondade sem força é vista como fraqueza, e a fraqueza, nesse jogo, é convite para abuso. Ninguém vai parar de te usar só porque percebe que você é gentil. Eles só vão parar quando entenderem que, ao tentar, podem perder algo. E isso só acontece quando você aprende a colocar consequência nas suas ações. Quando sua presença vem acompanhada de uma energia que diz, aqui não. Você não precisa se tornar frio, indiferente ou cruel, mas precisa, urgentemente, parar de ser previsível, parar de ser aquela pessoa que todo mundo sabe que vai aceitar tudo, que vai perdoar tudo, que vai entender tudo. Isso não é maturidade, é submissão disfarçada. E o mundo adora quando você confunde uma com a outra, porque quanto mais você se cala, mais ele fala por você. Quanto mais você cede, mais ele exige. E quanto mais você tenta agradar, mais se torna refém da aprovação. Mas você tem uma escolha. Pode continuar nesse ciclo exaustivo, ou pode, a partir de agora, começar a recuperar sua voz, sua firmeza, sua autonomia. Pode entender, de uma vez por todas, que ser respeitado não é um efeito colateral da bondade, é um fruto da clareza com que você se posiciona. Você não é fraco por querer ser amado. Isso é humano. O problema está em transformar esse desejo numa necessidade. Quando ser aceito vira uma obsessão, você começa a atrair a si mesmo em pequenas doses. Cede onde não queria, se cala quando deveria falar, abraça quando queria distância, e faz tudo isso com um sorriso no rosto, fingindo que está tudo bem, mas por dentro, sua alma está esgotada. Ser bonzinho o tempo todo é cansativo. Você já percebeu isso? Já sentiu aquele cansaço que não é físico, mas existencial? Um peso invisível que se acumula
desculpa cada vez que você diz sim, querendo dizer não. Cada vez que você se desculpa por algo que nem fez. Cada vez que você aceita ser o pano de chão emocional de alguém só para evitar conflito. E o pior, quanto mais você faz isso, mais parece que as pessoas se acostumam. Elas não agradecem, elas exigem, porque você as ensinou que você é sempre disponível, sempre compreensivo, sempre maleável. Maquiavel não escreveu para te transformar num manipulador. Ele escreveu para te alertar. O mundo recompensa quem sabe se posicionar, quem sabe quando ceder e quando se impor. Quem não tem medo de decepcionar os outros para não decepcionar a si mesmo. Ele entendia que o jogo da vida é mais cruel do que gostamos de admitir, e que quem joga com inocência perde não porque mereça, mas porque não entendeu as regras. Você não precisa virar um lobo, mas precisa parar de agir como cordeiro no meio de predadores. A verdadeira força não está em atacar, mas em saber se defender, em saber o momento de sair, de cortar, de dizer basta. E isso começa quando você entende que seu valor não está na quantidade de pessoas que gostam de você, está na sua capacidade de viver de acordo com sua verdade, mesmo que isso desagrade alguns. Maquiavel via tudo isso com clareza. Ele sabia que a imagem importa, que o mundo não vê seu coração, vê sua postura, que todos observam como você se apresenta, como reage, como se posiciona, e tiram conclusões disso. Se você nunca impõe consequências, eles concluem que você não tem nenhuma. E quem não tem consequência não tem poder. Você vira acessório, não protagonista, parte do cenário e não da história. Você precisa parar de achar que ser bom significa ser sempre disponível. Não significa. Ser bom é ser justo, e isso inclui ser justo consigo mesmo. Inclui saber a hora de fechar a porta, de cortar vínculos, de decepcionar quem esperava que você continuasse se sabotando. O verdadeiro respeito nasce quando você mostra que, por trás da gentileza, existe firmeza, que sua educação não é submissão, que seu silêncio não é fraqueza, que sua paz não depende de ser aceito por todos, mas de estar inteiro consigo mesmo. A raiz da sua frustração pode não estar nas pessoas ao seu redor, mas no papel que você assumiu silenciosamente. Aquele que diz que você precisa estar bem o tempo todo, que precisa resolver tudo, manter todos em harmonia, engolir a raiva, disfarçar a dor. Esse personagem é exaustivo, e o pior, ele não traz o reconhecimento que você espera, porque no fundo, ninguém respeita quem nunca se posiciona. Ninguém valoriza quem está sempre disponível, porque a disponibilidade sem critério vira banalidade, e quando você tenta mudar, vem a culpa. Culpa por se priorizar, por dizer não, por se afastar de quem suga sua energia. Você se sente egoísta, ingrato, frio, mas pare por um momento e reflita. Por que se cuidar virou um fardo? Quem te ensinou que se colocar em primeiro lugar é errado? Provavelmente foi um mundo que sempre te quis domesticado. Um mundo que elogia sua gentileza, mas jamais respeita sua firmeza. Maquiavel não era um vilão, era um observador da verdade. Ele olhava para os jogos de poder com lucidez e compreendia algo que poucos aceitam. Pessoas se movem por interesse, medo e conveniência. Se você não gera nenhum desses três, você não é ouvido. Pode gritar, pode chorar, pode implorar, será ignorado. Porque não é sobre quanto você sente, é sobre quanto você representa. E se você não representa uma ameaça à injustiça, você se torna cúmplice dela. Isso não significa que você precise ferir os outros para ser respeitado, mas significa que você precisa parar de se ferir para ser aceito, que você precisa aprender a usar sua energia de forma estratégica, não como um recurso infindável à disposição dos outros. A verdadeira mudança acontece quando você entende que ser bom não é suficiente e que sua bondade só tem valor quando é oferecida por escolha, não por medo. Você já reparou como algumas pessoas entram em um ambiente e imediatamente mudam a energia do lugar? Elas não gritam, não imploram atenção, mas basta estarem presentes para que todos se ajustem. Isso não é sobre carisma ou beleza, é sobre postura, sobre alguém que carrega uma mensagem silenciosa. Eu me respeito, e isso é percebido. Não se explica, se sente. Agora pense, quantas vezes você se moldou para não incomodar? Quantas vezes apagou sua luz para que outros não se sentissem ofuscados? A verdade é que o mundo não te dará espaço. Você precisa ocupá-lo. E quem não ocupa espaço com presença, ocupa com ausência. Quando você se adapta demais, quando se encolhe, quando vive pedindo desculpas por existir, você some. Você desaparece nas entrelinhas. As pessoas não se lembram de você porque você nunca deixou algo marcante. E sabe por quê? Porque você estava mais preocupado em agradar do que em ser real. Maquiavel compreendia isso profundamente. Ele via que o jogo da influência não é vencido por quem é mais justo, mas por quem é mais estratégico. Isso não significa ser manipulador. Significa
Significa entender o cenário, reconhecer os jogadores e posicionar-se com firmeza. Ser alguém que, mesmo gentil, transmite a ideia de que ultrapassar certos limites terá consequência. Porque a presença que impõe respeito é construída com coerência, com consistência entre o que você diz, sente e faz. Maquiavel enxergava isso com clareza. Ele não desprezava a moral. Ele só não acreditava que ela, sozinha, bastasse. No mundo real, são as ações que constroem a reputação. E a reputação constrói o poder. Ele defendia que o príncipe, e aqui, o príncipe é você, deveria ser astuto como a raposa e forte como o leão. Ou seja, saber ler o jogo e também saber se impor dentro dele. Ser gentil quando quiser, mas temido quando for necessário. Essa é a chave que tanta gente não entende. Não se trata de deixar de ser bom, mas de aprender quando parar de ser. De saber o momento de recuar, o momento de cortar, o momento de endurecer. Porque quem tenta agradar o tempo todo, acaba desagradando a si mesmo. E chega um momento em que você precisa decidir. Continuar sendo um personagem para manter a aceitação dos outros, ou voltar a ser você, com toda a sua potência e verdade. Muitos que finalmente despertam para a armadilha de agradar a todos, cometem um erro comum. Vão para o extremo oposto. De tão feridos, de tanto terem sido usados, decidem se fechar. Trocam a gentileza pela frieza, o acolhimento pela indiferença e acham que agora, sim, estão fortes. Mas essa força é apenas uma couraça. É a resposta da dor, não da consciência. Ser duro por trauma é apenas mais uma forma de prisão, agora emocionalmente blindada. Maquiavel não falava sobre se tornar cruel. Ele falava sobre deixar de ser ingênuo. E há uma diferença gigantesca entre as duas coisas. Deixar a ingenuidade para trás não é abandonar sua essência, mas aprender a protegê-la. Não é deixar de sentir, mas saber o momento certo de demonstrar. Não é calar sua empatia, mas escolher onde e com quem usá-la. Isso é maturidade emocional. Isso é estratégia. É a capacidade de equilibrar humanidade com lucidez. A verdade é que ser íntegro não te impede de ser respeitado. O que impede é a ausência de limites. Quando você não sabe se proteger, os outros não aprendem a te tratar. Você mostra onde está seu valor, não quando cede tudo, mas quando sabe o que não abre mão. Quando alguém te vê se posicionar com clareza, sem gritar, sem ameaçar, mas com firmeza, algo muda. A balança da relação se ajusta e pela primeira vez, você deixa de ser alguém que é usado e passa a ser alguém que é considerado. Essa transformação não exige que você se torne outra pessoa. Exige que você retome o que foi enterrado. Sua coragem, sua voz, sua identidade. Exige que você pare de se explicar tanto, de pedir licença para existir, de negociar aquilo que é inegociável, seu valor. E quando isso acontece, o respeito começa a surgir, não como favor, mas como consequência. Porque quem se respeita, inevitavelmente, começa a ser respeitado. Chega um ponto em que você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo. Precisa olhar no espelho e perguntar: até quando vou continuar sendo a versão editada de mim? Até quando vou aceitar ser a sombra dos outros, apenas para não incomodar? Você passou tempo demais vivendo no modo aceitável, moldando falas, disfarçando dores, sorrindo por educação enquanto a alma gritava. E a pergunta que fica é: valeu a pena? A verdade é dura, mas libertadora. Enquanto você viver com medo de decepcionar, viverá decepcionando a si mesmo. Enquanto tentar agradar a todos, será respeitado por ninguém. Porque o respeito nasce quando você mostra que está disposto a ser mal interpretado, rejeitado, até mesmo odiado, desde que esteja em paz com quem você é. Maquiavel entendeu isso séculos atrás, e ainda hoje, poucos têm coragem de aplicar. Você não precisa ser amado por todos. Precisa ser inteiro por dentro. Precisa se sentir forte o bastante para dizer: isso eu aceito, isso eu não aceito. Precisa saber sair quando o ambiente fere sua dignidade. Precisa deixar de lado essa ilusão de que ser bom é o suficiente, porque neste mundo, a bondade sem força é só um convite para ser usado. Então eu te pergunto com toda seriedade: você quer continuar sendo o bonzinho da história, aquele que todos gostam mas ninguém respeita? Ou está pronto para ser o protagonista da sua própria narrativa? Está pronto para ser alguém que impõe presença, que sabe o seu valor, que não pede desculpas por existir com firmeza? Essa é a hora da virada, a hora em que você para de viver pedindo migalhas de aceitação e começa a construir uma vida baseada em autenticidade e respeito. Não espere que o mundo te liberte, ele não vai. Você é quem precisa quebrar a corrente da falsa bondade. Você é quem precisa finalmente escolher entre continuar sendo amado ou começar a ser livre.